Olá pessoal, eu sou o professor Mauro Margalho e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre multiplexação. Tá? Só que para a gente poder entender o que é multiplexação em uma rede de computadores, a gente precisa antes perpassar por outros conceitos. Isso que a gente vai começar a ver agora, ok? Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai aprender nessa videoaula é sobre um processo chamado comutação. Então, o que significa fazer comutação no contexto de uma rede de computadores? Tá? Então, comutação é esse conceito aqui, olha, é o processo de você interligar dois ou mais pontos, não é? Dois ou mais dispositivos, dois ou mais hosts, dois ou mais nós entre si. Então, se você tem dois pontos em uma rede e quer fazer uma ligação, uma interligação entre eles, um nome genérico que se dá para esse tipo de procedimento é comutação. Então, a função da comutação numa rede de comunicação, ela se refere a isso aí, tá? A alocação aqui dos recursos, né, da rede, para que seja possível efetivar essa transmissão de dados através dos diversos dispositivos conectados. E a gente tem vários tipos de comutação. Eu vou dar três exemplos aqui, três modalidades de comutação para vocês poderem entender direitinho. E daí a gente já vai estar apto a entender o conceito de multiplexação, que é o objetivo dessa aula. Bom, então o primeiro tipo de comutação que eu vou falar para vocês é a comutação chamada comutação por circuitos. Tá? E o que seria essa comutação por circuito? Né? Bom, imagina, por exemplo, um sistema de telefonia daquele mais tradicional, né? Antes de nós termos a onda de celular, das redes digitais. Então, antigamente, as redes elas faziam o que a gente chama de comutação por circuito. Então, existiam três fases básicas, tá, que compunham esse tipo de interligação entre os dois pontos. No exemplo da linha telefônica antiga, da pessoa que está localizada num primeiro ponto da rede e a pessoa que está localizada num outro ponto da rede telefônica. Então as fases eram essas três aqui, ó. Primeiro era feito o que a gente chama de estabelecimento do circuito. Vocês vão já entender direitinho isso aqui. Depois entrava numa fase que seria a segunda fase de transferência dos dados e depois se liberava o circuito. Então eram essas três fases aqui que compunham a comutação por circuitos. Tá? Aqui tem um gráficozinho que ele ilustra bem como é que funcionava isso daqui. Tá? Imagina aqui que você tem aqui um telefone, tá? Então imagina aqui que você tem uma pessoa que vai fazer uma ligação telefônica. E aqui você tem a pessoa para a qual essa ligação vai ser feita. Tá? Então essa pessoa está usando esse telefone, essa pessoa que está usando esse telefone. Então naquele sistema mais antigo, mais tradicional, como é que acontecia? Existiam diversas centrais, né, para se fazer essa comutação. Eu vou voltar àquele exemplo da linha de trem, né, que tem várias possibilidades para você ir para um lado, para você ir para o outro, e que você vai puxando aquela manivela e vai fazendo com que os caminhos se entrelacem. Tá? Assim, a gente pode ter como uma referência, só para poder entender uma questão didática, como se fosse cada uma dessa caixinha aqui, dessas caixinhas, como se elas fossem um poste, né, onde tem aquela passagem da linha telefônica. Na verdade, não são os postes, tá? São as centrais telefônicas. Mas assim, só para poder entender, a gente pode tomar isso como referência. Então, se você está aqui com uma pessoa que está em Belém, por exemplo, tá? Está na cidade de Belém e quer falar com uma pessoa que está em São Paulo,
tá? Essa ligação ela vai precisar de um chaveamento entre diversas outras estações intermediárias para que isso possa ser efetivado. Então, por exemplo, começa aqui, aí eu preciso criar disponibilidade, então eu venho bem aqui, ó. Então eu faço o estabelecimento para o chaveamento para essa, digamos, estação de trem, né, que é a passagem, e através dessa estação eu faço uma ligação com essa outra estação, dessa outra estação eu faço uma ligação para essa outra estação, para essa outra estação, para essa outra estação, até eu chegar na estação que vai ligar, né, aquelas duas pessoas e permitir que elas se comuniquem. Quando eu falo assim, o estabelecimento dessa ligação, imaginem que é como se eu estivesse pavimentando uma estrada que vai permitir que os dados das duas trafeguem de uma maneira que elas possam se comunicar. Tá? Então, se simultaneamente uma outra pessoa aqui, uma segunda pessoa aqui de Belém, quiser falar com uma outra pessoa lá de São Paulo, tá? Que já é uma outra pessoa lá de São Paulo, ela certamente ela não vai usar o mesmo circuito, né? a mesma estrada, porque essa estrada na comutação por circuito é uma estrada que ela é exclusiva. Essa é uma das características na comutação por circuito. Ela não é compartilhada com ninguém. Ela só é usada para troca de mensagens entre esses dois, tá, que estão conectados por ela. Então, se tiver uma segunda pessoa aqui, então bem aqui eu estou colocando a pessoa de número 2, tá? Ela vai fazer a segunda conexão. Então, por exemplo, ela se conecta aqui. Dessa vez ela conseguiu, por exemplo, um circuito para cá, que liga nessa, que liga, por exemplo, lá nessa daqui de baixo, que liga para cá, que liga para cá, que liga para cá e que liga para cá, e vai fazer com que essa comunicação fim a fim, né, entre os dois envolvidos, aqui seria o 2B, digamos assim, a pessoa com a qual o 2 vai se comunicar, tá? Esse aqui seria o 1, tá? Vou colocar aqui 2A e 2B, aqui seria 1A se comunica com 1B lá em São Paulo. Então, assim, como é uma estrada exclusiva entre esses dois usuários, ela não é compartilhada com ninguém, a partir do momento que essa comutação, né, que esse circuito foi estabelecido, que essa estrada foi construída, foi pavimentada entre esses dois usuários, então a comunicação é praticamente perfeita. Tá? Você não vai ter interferência, você não vai ter problema, você não vai ter trânsito nessa estrada. Por quê? Porque é uma estrada que não é compartilhada, como eu falei. Tá? Essa é uma vantagem da comutação por circuito. Por quê? Porque você não tem ninguém concorrendo contigo. Tá? Imagina que você tivesse uma autoestrada entre Belém e São Paulo só para você usar. Então você vai entrar nessa autoestrada e você não vai cruzar com ninguém nela. São só os teus dados que vão ser enviados e no outro sentido os dados de quem vem lá de São Paulo, que está se comunicando contigo, que está trazendo esses dados. O resto ela é uma estrada tua. Então, por conta disso, a qualidade normalmente é considerada uma qualidade boa, porque é só para ti, não tem concorrência. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que existe uma subutilização do meio. É uma estrada só para ti, ninguém pode usar. O problema é que não se pode criar uma estrada exclusiva para cada pessoa, para cada comunicação de forma individual. Então os recursos eles são limitados. Imagina que esse primeiro aqui, ó, essa primeira central, ela tem aqui, ó, 6 entradas, né? Tem 6 entradas. Imagina que eu tenha já 6 pessoas usando essas 6 entradas de circuito. Tá? Ou seja, as 3 pessoas já estão falando ao telefone com outras pessoas em outros lugares. Se uma 7ª pessoa tentar entrar,
o que é que vai acontecer? Ela não vai conseguir. Ela vai encontrar o sistema já totalmente lotado e ela não vai nem conseguir tentar entrar no sistema. Tá? Então, isso é um lado ruim, porque é um sistema que ele é limitador. Imagina um sistema desse usado na internet. Se isso acontecesse, significa que a internet teria um recurso finito de número de usuários, né? Pré-definido de número de usuários. Imagina que os circuitos da internet tivessem capacidade de suportar, sei lá, 10 mil pessoas. Se você entrasse após esses 10 mil terem sido preenchidos, significa que você simplesmente não iria conseguir entrar na internet. Você não iria nem... Porque hoje em dia a gente entra, mesmo a internet estando congestionada, só que ela fica mais lenta ou mais rápida, dependendo do número de pessoas que estejam usando. Na comutação por circuito, a qualidade ela é sempre excelente, ela é sempre primorosa, porque a estrada é só tua. Mas a quantidade de usuários é finita. Então, encheu, ela vai dizer não para o próximo que quer entrar e acabou. Então, isso daí já é um ponto considerado negativo. Tá? E é assim que funciona a comutação por circuito. Aqui um outro exemplo, tá? que retrata da mesma forma que eu falei para vocês. Então, as centrais elas têm limitações físicas para números de circuitos que podem ser estabelecidos. Muito bem. Então, na comutação por circuito, vamos ver algumas características aqui. O caminho entre quem está mandando e quem está recebendo, ele permanece alocado e dedicado exclusivamente para aquelas duas pessoas, até que uma das entidades desfaça o circuito. No caso de uma ligação telefônica, naquele sistema tradicional, até que uma das pessoas desligue o telefone. Tá? Se o tráfego não for constante, ou seja, se você não estiver mandando muita coisa, muito volume de dados, com certeza a capacidade daquela estrada ela vai ser desperdiçada. É como se você tivesse uma pista no sistema de BRT, né? E o ônibus do BRT passasse um ônibus a cada hora. E ninguém mais pode usar aquela pista do BRT. Por quê? Porque ela foi alocada exclusivamente para o BRT. Então, o ônibus passa de uma em uma hora, né? E durante todo esse intervalo entre um ônibus e o outro, aquela pista do BRT ela fica subutilizada, ela fica desperdiçada. As pessoas podem estar num congestionamento terrível nas pistas ao lado, mas elas não podem ocupar aquela pista por conta de ela ter sido alocada exclusivamente para aquele fim. E é assim que funciona na comutação por circuito. Tá? O lado bom é que, como é uma faixa só para você, você pode estar com um congestionamento gigantesco nas pistas adjacentes, mas você vai entrar e a pista vai estar livre, ou seja, você tem a garantia de que a taxa de transmissão, né, ela vai ser sempre suportada pela conexão. Por quê? Porque é só para ti, você não tem concorrência. Tá? Então, no caso de uma sobrecarga, aquilo que eu falei para vocês, no sistema, as novas pessoas que tentaram ingressar, elas são simplesmente e sumariamente recusadas. Tá? Já encheu a capacidade do sistema, então os próximos ele vai impedir que eles adentrem no sistema. Voltando mais uma vez ao exemplo da telefonia convencional, antigamente, e a gente tinha muito isso, né? Por exemplo, a comutação era feita por circuito na telefonia tradicional, e às vezes em épocas que as pessoas usavam muito, tipo Natal, próxima hora do Ano Novo, todo mundo queria ligar para os seus familiares, e como cada um fecha um circuito, cada um ocupa uma pista independente, o sistema não tinha condições, não tinha capacidade de acomodar todo mundo. Então era muito comum você pegar o telefone e não conseguir. Você pegava o telefone e já dava ocupado, né? Você não conseguia sequer discar para outra pessoa. Então isso acontecia justamente por isso, porque o sistema, a partir do momento que você conseguiu, né, você ligou, a tua ligação ela é clara, ela é perfeita. Por quê? Porque é uma pista só para ti.
Mas se você está de fora, essa possibilidade ela ela já não existe se o sistema estiver sobrecarregado. E aí se pensou muito num formato, numa possibilidade para minimizar esse desperdício. E foi aí que surgiu a nova proposição, que é a comutação por pacotes. Então, como é que funciona essa comutação por pacotes? Bom, na comutação por pacote não é necessário que haja o estabelecimento de um circuito, né, de uma estrada, no caso da nossa analogia, que seja exclusiva para aquelas duas entidades, para aquelas duas pessoas, no caso, que estão conversando. Não é obrigatório que isso aconteça. Tá? Isso acontece na comutação por circuito e a gente vai ver mais à frente comutação por mensagem, também acontece a mesma coisa. Tá? Muito bem, então como é que funciona? Funciona o seguinte, da seguinte maneira. Você vai falando, né, por exemplo, você vai produzindo, eu quero mandar, eu tenho aqui, aqui computador A. Vamos ver esse exemplo aqui. E aqui eu tenho computador B. Imagina que eu quero mandar um arquivo de vídeo, né, aqui do computador A. Aqui do computador A para o computador B. E esse arquivo de vídeo, ele não ocupa um espaço, ele não transmite de uma forma contínua. Ele transmite um pouco, transmite um pouco, transmite um pouco, e a gente vai simbolizar os dados provenientes do A através desses quadradinhos aqui, né, vermelhos. Tá? Pois é, então o que acontece? Quando você manda esses dados, existe aquele intervalo entre, tipo assim, eu vou carregar um caminhão com esses pacotinhos vermelhos e mando. E vai ter um espaço entre esse caminhão e o próximo, que é o tempo que eu estou carregando o segundo caminhão com pacotes vermelhos, para ele poder ir na mesma estrada. Aí depois vai ter um tempo entre o segundo e o terceiro caminhão, quando eu estou carregando, né, esses pacotes vermelhos para ele. Então, entre um caminhão e outro, tem um espaço que é subutilizado, que ninguém utiliza. É justamente a ideia da comutação por pacote. Nesses espaços, imagina aqui que eu tenho um caminhão levando vários pacotes vermelhos, vários desses pacotes vermelhos. Aqui tem o segundo caminhão levando vários desses pacotes vermelhos. Beleza. Entre um e outro tem esse espaço aqui, ó. Tem esse espaço aqui, ó. E numa comutação tradicional, comutação por circuito, ia ficar esse espaço que ia ser desperdiçado. Na comutação por pacote, quando ele entra na nuvem, se eles vão por um caminho comum para outro local, o que ele pode fazer? Ele pode enxertar aqui, colocar um outro caminhão levando pacotes de outra cor, levando quadradinhos de outra cor, de um outro usuário que seria o amarelo, ou de um outro usuário que seria azul, nesses intervalos que eu estou usando para carregar um outro. Então, quando eu faço isso, o tempo todo o espaço que eu estou tendo, ele acaba sendo aproveitado. Então, não é uma pista mais para uso único, exclusivo, entre o A e o B, como acontecia lá na comutação por circuitos. Mas é uma pista que, naqueles intervalos de silêncio, ela pode ser, aqueles intervalos onde ninguém está transmitindo, pode ser usado, pode ser preenchido com a transmissão de um outro dispositivo que está precisando mandar na rede, e aí com isso eu tenho um melhor aproveitamento da infraestrutura, né, do circuito para poder mandar de um lugar para outro. Tá? Então essa é a grande diferença da comutação por circuito para a comutação por pacote. Tá? Então na comutação por pacote, o que ele faz? Ele quebra as mensagens, né, os dados que eu vou mandar em porções menores,
E essas porções, são aqueles quadradinhos lá, são chamadas de pacotes. Tá? Essa é a grande característica nesse tipo de transmissão. Tá, então para poder esclarecer através de um exemplo, eu vou usar o exemplo do restaurante. Tá? Vamos supor que você tenha 2 restaurantes, um ao lado do outro. O primeiro restaurante, ele trabalha com reserva. Então, para você ir lá e usar esse restaurante, você tem que ligar e fazer uma reserva de mesa. Né? E o restaurante ao lado dele não trabalha com essa modalidade de reserva. O que acontece com um restaurante que trabalha com reserva? Tá? Imagina que você ligou para lá, né? E você vai levar uma amiga para poder jantar com você. E aí então você diz, olha, eu quero reservar uma mesa, meu nome é Mauro, e quero reservar uma mesa para hoje à noite. Beleza. Pois é, o restaurante, por exemplo, abre 7 horas da noite e ele fecha 10 horas da noite, por exemplo. Tá? O que acontece se eu chegar, por algum motivo, a minha amiga se atrasou, etc e tal, se eu chegar às 9 horas da noite, a minha mesa ela vai ficar vazia, porque eu liguei para fazer uma reserva, ninguém pode utilizar a minha mesa, pode ter uma fila enorme de pessoas querendo entrar lá no restaurante e elas não vão conseguir usar e a minha mesa vai estar vazia. Por quê? Porque aquela mesa foi reservada para mim. Então é assim que funciona a comutação por circuito. Qual é a vantagem? A hora que eu chegar lá, não importa se tenha fila, se não tenha, exatamente a hora que eu chegar lá eu vou poder ter acesso à minha mesa e ela vai estar à minha disposição sem nenhum tipo de burocracia. No restaurante ao lado não tem esse tipo de sistemática. Então as pessoas chegam, elas entram numa fila na ordem que elas chegam e conforme as mesas vão sendo liberadas, por ordem de chegada, as pessoas vão podendo acessar e usar aquela mesa do restaurante. Obviamente o restaurante B, o que não trabalha com reserva, ele vai ter um volume de um ganho muito maior, provavelmente. Por quê? Porque as pessoas, imagina que chega uma pessoa às 7 horas e ela janta, sai 8h30, o garçom vai lá, limpa a mesa e libera 8h30 para uma outra pessoa usar, para um outro casal usar, e esse casal fica lá até 10 horas. Ou seja, enquanto que no restaurante que trabalha com reserva de recurso, a mesa foi alocada única e exclusivamente para aquela pessoa que reservou, ou seja, se ela chegar atrasada, se ela chegar 2 horas depois, não importa. A mesa não vai poder ser usada por ninguém, a mesa está subutilizada. E no outro, se as pessoas comerem até rapidamente, pode ser que uma mesma mesa possa ser utilizada para até 3 casais numa mesma noite. Entenderam qual é a diferença? Então a diferença é de utilização mais eficiente do recurso que a gente tem. E a comutação por circuito, ela não prioriza ela prioriza a qualidade, onde a mesa tem que estar à tua disposição, mas ela não prioriza a melhor utilização. A melhor utilização seria uma forma usada pela comutação por pacote. Tá? Então gravem esse exemplo que é bem fácil de manter. A comutação por mensagens ela é muito parecida com a comutação por pacote, só que ao invés de dividir o dado que vai ser transmitido, ao invés de fatiar esse dado em unidades muito pequenas, chamadas pacotes, ele já faz esse fatiamento numa unidade maior, mais densa, né, chamada unidade lógica de informação, que é a mensagem. Então a mensagem já tem uma estrutura maior, mas ela ainda tem aquele mesmo princípio de que não existe a exclusividade para você alocar um determinado circuito. Então, esse que é o exemplo. E a multiplexação, onde a gente queria chegar, é justamente o quê? Uma técnica que é empregada para permitir que várias fontes compartilhem um mesmo sistema de transmissão. Então, aqui no exemplo, nesse exemplo aqui,
eu tenho vários telefones, como vários usuários de telefone, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Imagina que são os usuários de uma cidade, por exemplo, da cidade de Belém. Só que de Belém para São Paulo, eu tenho uma única pista, tá? Daqui da central, esse aqui seria a central, tá? Aqui da central de Belém para a central de São Paulo, eu tenho uma única pista, só que essa pista, ela é o quê? Ela é compartilhada entre todos esses usuários de telefone. Então, eu começo a mandar dados do primeiro usuário, quando ele der um intervalozinho, né? E no caso da telefonia tradicional, às vezes aquele silêncio, né? Sabe, dois namorados conversando, eu te amo, aí dá o intervalo, aí o outro, eu te amo também. Então, nesse intervalo, né, você consegue mandar dados de outros usuários. Então, nesses intervalos aqui, podem seguir os dados desse segundo e nos intervalos dele no terceiro e assim por diante. Ou seja, essa pista aqui, ela vai ser compartilhada, né, entre os diversos usuários dessa central telefônica. Então, ela vai ser melhor utilizada. Tá? Essa é a ideia da multiplexação. Você tem vários sinais sendo compartilhados em um meio comum. Essa imagem aqui, ela representa um formato de transmissão muito usado em telecomunicações, tá? A gente vê muito bem isso. Por exemplo, aqui, imagina esse primeiro usuário aqui, representado por uma antena parabólica, né? Ele está fazendo uma transmissão, esses aqui são os dados que ele está transmitindo. Esse segundo usuário está fazendo uma transmissão, aqui são os dados que ele está transmitindo, e aqui o terceiro usuário fazendo a transmissão desses dados. Tá? Quando essas antenas transmitem para o satélite, tá? Cada uma transmite numa via expressa, como se fosse uma comutação por circuito. É só delas, né? Então, esses branquinhos aqui, ó, que são os intervalos de silêncio, que ninguém usa nada, eles vão ser desperdiçados. É tempo que está sendo, é espaço que está sendo subutilizado aqui na transmissão. Mas quando você desce o sinal daqui, tá, para uma outra central, pode ser de repente que esse outro trecho aqui, ele já seja um trecho que é compartilhado, é um trecho único que é compartilhado pelos vários usuários. Então, essa primeira etapa, ela caracteriza como se fosse uma comutação por circuito. E essa segunda etapa, onde você junta todo mundo, junta os dados do primeiro e nos intervalos que tiver, junta os dados do segundo e nos intervalos que tiver do terceiro e assim por diante, verifiquem aqui, olha, eu tenho um verde, tá? E aí eu tenho um azul, um vermelho, aí outro verde, outro azul, outro vermelho. Então ele divide os dados de todos esses usuários que estão chegando de uma forma unificada e permite que todo mundo trafegue. E quando chega aqui no final, esse receptor ele faz a divisão. Quem é do vermelho ele entrega para o vermelho, quem é do verde ele entrega para o verde e quem é do azul ele entrega para o azul. Tá? Então, a grande diferença aí é que a utilização do meio físico ela é mais eficiente, né, nesse trecho aqui, tá? Que representa uma comutação por pacote. E aqui nesse primeiro seria uma comutação por circuito. Então, é mais ou menos aqui, novamente mostrada, que é uma técnica de possibilidades de como ele faz essa divisão, né? Pode ser por tempo, nesse primeiro caso aqui ele transmite, espera um pouquinho, transmite, espera um pouquinho, transmite, espera um pouquinho, então nesse espera um pouquinho, outro usuário transmite, ou pode ser por frequência, transmitindo em frequências diferentes, em espaços diferentes, né? E aí na parte comum, na parte onde eles são multiplexados, ele junta para colocar todo mundo sendo transmitido de uma vez só. Ok?
Então essa é a grande característica de uma rede que faz comutação por pacotes. Tá? A internet, que é a rede que a gente vai estudar com mais frequência, as redes locais, as redes de computadores de uma forma geral, elas fazem transmissão a partir de comutação por pacotes, para poder aproveitar melhor o meio. Tá? E é por isso que elas são ditas, né, a internet é um exemplo disso, elas são ditas redes de datagramas. Por quê? Porque você pega o dado, a informação que você quer transmitir e você segmenta em diversos pedaços, tá? Cada um desses pedaços ele tem um cabeçalho que é numerado para eu não me perder, tá? E esses pedaços, cada um deles é conhecido como pacotes, tá? Então esses pacotes eles podem ser enviados por diferentes espaços, por diferentes locais na minha rede, entre um transmissor e um receptor. Então a internet ela é uma rede eminentemente formada pela transmissão de datagramas, né? Desses pacotes, que uma parte do pacote é dedicada para informações de cabeçalho, como número de sequência, para que ele possa ser remontado no final, e a outra parte é o conteúdo do dado em si que eu quero transmitir. Por exemplo, imagina que a composição desses 5 pacotes aqui forme um vídeo, né? Um filme que eu estou transmitindo. Então é assim que a coisa acontece. Beleza, pessoal, espero que tenha sido útil essa aula para vocês e a gente dá continuidade. Grande abraço.